Olá a todos, nós somos acadêmicos da UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, do curso de Letras, da turma de 2018. Eu me chamo José Lucas e minhas colegas são Emila Moura e Dayara Souza. Este vídeo foi feito para ser apresentado para a disciplina de Literaturas Africanas, sob as orientações do Dr. Luiz Fernando. Neste vídeo estaremos falando sobre a vida e obra do poeta Agostinho Neto. E também faremos uma análise sobre o livro Sagrada Esperança. Olá, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o poeta Agostinho Neto. O Agostinho Neto era angolano, não é isso mesmo, Dayara? É isso mesmo. Ele, além de ser poeta, ele era médico, político engajado, entrou em várias causas aí a favor, né, de expor mesmo a cultura africana, mas também com o intuito da independência da Angola, que era governada pelo Império Português. Isso mesmo. Agostinho Neto, ele nasceu em Icolo e Bengo, que era uma província da Angola. Ele nasceu em 1922 e faleceu em 1979. E ele estudou várias coisas, como a Dayara disse. Ele foi médico, ele saiu da Angola para Portugal, porque ele tinha uma espécie de bolsa. Os pais dele eram pastores metodistas e ele conseguiu estudar em Portugal, pago pela Igreja Metodista. E lá ele virou um grande revolucionário. Provavelmente ele já tinha essa veia revolucionária, não é mesmo? É importante lembrar também que a mãe dele era professora, então até antes dele cursar medicina, Antônio Agostinho Neto, ele já escrevia algumas coisas. Se eu não me engano, ele tem um livro, né, com alguns poemas bem antigos, já que ele já começava a falar sobre a cultura africana, e a gente vai ver que no decorrer ele vai desenvolvendo ainda mais esse método, né, de escrita dele, com o intuito de propagar a luta, né, a luta que era justamente em busca de atrair pessoas para a causa, que era a da independência. Independência da Angola. Então, quando ele foi estudar em Portugal, primeiramente em Coimbra, depois em Lisboa, ele participou de vários movimentos. Ele participou dos intelectuais do Angola, ele participou do movimento de democracia juvenil, e esse foi talvez o primeiro grande movimento que ele participou, que foi a democracia juvenil. Ainda estudante, né? Ainda como estudante. E ele também escreveu para várias revistas, né? Ele tinha um cunho jornalístico, ele tinha essa pegada jornalística. E por conta dessas escritas, já que ele já falava sobre as mazelas que o Império trazia para o seu povo, ele foi perseguido politicamente pela ditadura de Salazar. Foi preso e ele foi enviado para Cabo Verde. E a gente vai falar depois sobre o poema Desterro, e a gente pode perceber que ser enviado para Cabo Verde não era alguma coisa legal não, tá? Tipo assim, ele foi preso, né, em Cabo Verde, mas ele passou por outros lugares e ele estava ali como presidiário. Isso que é a realidade, né? Ele estava ali, ele não estava de viagem, né? Porque era Cabo Verde, querendo ou não, era uma parte do ambiente, era a África ali, né? Só que ele estava ali como presidiário, estava preso, exilado. Não podia ter contato com a família, não podia defender as suas causas. Então, a gente, né, se colocando nessa posição é bem complicado, né? É algo que mexe muito com a gente vai ver isso na escrita do poeta, né? Alguns sentimentos, ele vai colocar esses sentimentos ali no texto, e a gente vai conseguir ali identificar, né, esses posicionamentos, esses sentimentos que ele tinha. E essa prisão não foi a única, tá? Durante toda a trajetória de luta política de Agostinho, ele teve várias outras prisões. Ele foi preso de 1955 a 1957, ele foi preso depois de 1961 a 1963. Essa última prisão
é numa prisão chamada Aljube, em Portugal. Talvez tenha sido a mais importante, porque ela antecede a independência da Angola. E quando a gente analisa a obra dele, né, o rodapé de alguns livros, a obra dele, sempre diz lá que ele escreveu X textos nessa prisão. Essa prisão, ela é tida hoje, tem um museu, tem várias coisas nela. Acredito que não funcione mais como prisão, não tenho bem certeza, né? A gente não adentrou nisso. Mas quando fomos pesquisar e ver sobre essa prisão, ela era tida como cruel. É um ponto de Portugal a qual os portugueses aparentemente não têm tanto orgulho, porque ela era muito cruel. E voltando à história do Agostinho Neto, né, após essa libertação, ele se juntou ao movimento de libertação da Angola. Esse movimento, eu acho que foi assim a grande vitória da luta de Agostinho Neto, porque consagrou ele o primeiro presidente. A sigla MPLA, né, desse movimento aí. Até hoje existe na Angola esse movimento. E realmente, quando a Emela fala que essa última prisão dele foi importante, porque foi um divisor de águas, né? Porque ele já tinha, Agostinho Neto, ele já tinha muita popularidade, né, entre ali os seus compatriotas, e eles foram às ruas, né, se manifestar em favor da liberação dele. E é a partir daí que ele também se coloca como... Eles anunciam, né, uma guerra contra o Império Português em Angola. Então aí já começa aquela movimentação militar. Então Agostinho Neto, ele também teve uma força militar aí por trás dessa independência, né? A gente sabe assim, que para a gente conquistar a liberdade, principalmente de um país... todas as culturas, né, todas as histórias de países que hoje são independentes teve esse momento, né, militar, e não foi diferente em Angola, né? Então teve esse momento também. É uma outra coisa que a gente vai ver bem recorrente nos poemas do autor. E assim, não podemos nem chamar isso de violência, apesar de ter sido violento na prática, mas chamamos isso de contra-violência, porque era a Angola colonizada, oprimida, né, e o colonizador de outro lado, e o oprimido se revoltando, se rebelando contra o colonizador. Exatamente, muitos impostos, muita miséria, né? Tudo isso ele vai denunciar, E toda essa trajetória, toda essa luta, desde muito novo, né, refletiu, na verdade, na sua literatura, na sua escrita. Então, toda essa trajetória de Agostinho Neto fez com que a literatura dele fosse uma literatura enganjada, uma literatura popular, uma literatura realmente anticolonialista, né? E a nossa obra, o livro que nós vamos analisar, é um livro que reúne poemas de Agostinho Neto, que foram escritos ao longo desses anos. Afinal de contas, as poesias deles, elas foram escritas na década de 1940, 1950, 1960. Ele não sentou e disse assim: nossa, hoje eu vou reunir, vou fazer 30 poemas aqui, vou lançar um livro. Não. As poesias que ele escreveu, elas vieram sendo escritas ao longo do tempo, e elas refletem tudo isso que ele passou. E Sagrada Esperança tem um título forte, tem um título, né, muito... Ele já traz um propósito aí, né, Sagrada Esperança. Essa esperança aí no título já vai praticamente resumir toda a obra. E é interessante a gente ver, assim, quando a gente tem acesso a esse livro, a maioria dos poemas do autor, ele começa, né, falando sobre justamente essas referências que ele tem, política, todo esse histórico que ele viveu, né, de exílio, de miséria,
também fala muito sobre a cultura, mas no fim, depois dele mostrar todo esse cenário, ele sempre coloca ali embaixo, sabe, aquele posicionamento de esperança, assim, sempre para fortalecer, eu acredito, né, assim, fortalecer, porque o poeta, ele sempre está se comunicando com o leitor. Eu acho que também ele teve um propósito aí. Agostinho Neto conseguia se comunicar com essas pessoas. Então a gente vê que lá embaixo sempre vai ter ali uma mensagem de esperança, não só para o autor, não só para a família, mas assim como todo o país, como todos os angolanos e africanos também. Porque a poética de Agostinho Neto não é apenas africano, né? Não é apenas angolano, mas também é para toda aquela região ali que estava sofrendo aquela opressão. Na verdade, Dayara, eu acho que a poética do Agostinho Neto é para todo o povo. Verdade. Porque em muitos momentos ele fala com o negro. Isso o negro hoje, que é angolano, que está na África, que está no Brasil, que veio para o Brasil por escolha ou não. Daquela época e dessa, né? Daquela e dessa época. E Sagrada Esperança já é um título marcante, porque, como a Dayara disse, é sagrado, é a esperança, mas que é sagrada, é algo divino, é algo importante. E eu acho interessante, agora me veio na cabeça que, como a gente falou logo no começo, ele tinha uma veia, ele foi criado ali com princípios bíblicos, né? Era cristão, né? A família era cristã. Então, olha aí, o título já traz algo pessoal do autor, né? De sagrada. E assim, a Dalva Galvão, ela fala que o livro Sagrada Esperança, ele é um momento doloroso e um momento redentor. Porque se você acompanhar o livro, ele vem saudando, aí ele vem falando das dores, a dor coletiva, porque Agostinho Neto é um poeta que não fala dele, a história dele é a história do povo angolano. Agostinho Neto é coletivo, é plural. Então, o livro, segundo Dalva Galvão, o livro fala de dor, luta e esperança. Sagrada Esperança é doloroso e é também redentor. É uma obra política, esparsa, porque esparsa, como a gente disse, ele escreveu em 3 décadas a poesia, 40, 50, 60, ainda, né, no século XX. E ela é irregular e não planejada. Não há planejamento na obra dele, assim como a vida. A vida ia acontecendo, ele via o que acontecia e ele queria escrever sobre aquilo para chamar os outros para a luta. E detalhe, era ele, o angolano, preto, Agostinho Neto, falando para outros angolanos, pretos, africanos ou outros negros em outros lugares do mundo. Mas não era mais o colonizador falando para o colonizado, ou o colonizador falando do colonizado. Era o povo angolano falando com e para o povo angolano. Então, a Dalva Galvão já dizia isso, né? Que é uma obra política, uma obra de resistência. Ramos de Almeida também fala isso. É uma obra de resistência, é uma obra política. Santos fala que é uma obra que mescla inteligência e combate, porque, como a gente já disse, eles foram realmente para o fronte, eles foram para o combate. Então, todos os autores que vemos falando da obra de Agostinho Neto sempre vão enfatizar: a obra dele é uma obra política. A gente não sabe dizer se ele usou da política para a literatura ou da literatura para a política, porque acaba que é tudo uma coisa só, né? É bem difícil de dividir os dois, né? À toa que a gente começou falando dessa trajetória dele, porque é bem difícil a gente fazer essa diferença, né? Pra gente entender por que ele escreve dessa forma, a gente tem que compreender o que ele viveu, né? Porque tudo tá ali refletido, tá escrito, também uma linguagem histórica, né? Histórica porque ela conta ali toda essa trajetória, não só do autor, mas também da realidade que estava acontecendo ali, né? E que ele participou. Mas eu também, não sei se a Emela vai ainda falar um pouco dos autores, mas eu trouxe três pontos aqui. Pires Laranjeira, um outro autor, ele comenta assim,
que Neto, ele naqueles movimentos políticos, ele teve ajuda também de alguns colegas da faculdade ali. Só que dentre eles, Neto se destacava, né, para ser aquele ideal ali para os angolanos. Um líder. Justamente um líder. Por quê? Porque ele era nativo da região, ele viveu uma boa parte da sua vida ali, ele tinha, desde cedo, ele já tinha essa veia assim, de querer se livrar, né, desse domínio, desse império, dessa imposição. Então, ele era o principal personagem para estar ali à frente desse movimento. Isso quem fala é Pires Laranjeira. Leonel Cosme, ele já fala um pouco sobre a personalidade de Agostinho Neto e também um pouco da obra dele. Leonel Cosme traça um perfil de Neto como um humanista forjado no cristianismo e no marxismo, com grande capacidade de aceitação das diferenças, mas é importante lembrar que, apesar de todo esse humanismo do autor, ele também era implacável, né? Implacável na luta dele e determinado, mas independente disso, ele não era assim, uma pessoa radicalista, ou seja, a luta dele era contra o império, não contra o português em si, ou a cultura portuguesa, ou o próprio branco, né? Não é à toa que ele é casado com Maria Eugênia, que é portuguesa, né? De pele clara, e isso não impediu na luta dele pela independência, dele se posicionar contra o império, porque a luta dele era voltada a isso, né? E ele também era um autor que, ele, independente dele não ser português, ele adotou, né, essa língua, e ele, a partir da independência do país, eles não jogaram fora, né, essas culturas, pelo contrário, eles pegaram isso para eles, né, como uma forma também de se posicionar contra o colonizador, né, de estar ali um com o outro no mesmo nível, né. Então ele não se posicionou assim com radicalismo, né, contra essas pessoas, mas sim com radicalismo contra o império. Ele não compactuava com traições, né, à toa que Agostinho Neto, ele também teve ele rompeu certas ligações com os próprios colegas que participaram dele de movimentos anteriores, porque esses colegas, eles já queriam ter também uma vertente assim mais até um pouco cruel, né, com essas pessoas, e Agostinho Neto, ele não compactuava com isso, então ele rompeu relações. O Leonel Cosme também comenta que Agostinho Neto, ele comenta sobre o livro, né, Sagrada Esperança. Ele fala que é um livro que poderia ser escrito por um humanista, por um ateu, até mesmo um cristão. Por quê? Porque no poema de Agostinho Neto a gente não vai ver algo assim que é fechado, né? É um poema que fala muito sobre o pessoal, né? É uma luta pessoal, né? Eles como negros, angolanos, africanos, afins, né? Mas também é uma luta social. Então essa obra, ela não tem uma vertente específica, né? Não é fechado para aquele público, é para geral, né? Uma sociedade no geral. Sagrada Esperança é um marco mesmo da literatura angolana, assim. E por reunir tudo isso, né? Por Agostinho Neto ser esse herói angolano, Oliveira, ele fala isso, que Agostinho Neto, ele era o grito, né? Ele representava o grito do povo angolano. E o Ramos e Almeida, ele fala isso da obra Sagrada Esperança, que essa obra era um grito de liberdade do povo angolano, era o grito, era a expressão, era o ápice da liberdade. Na literatura, o Sagrada Esperança, ela é um divisor de águas mesmo na literatura angolana, porque tem um caráter histórico, porque as poesias falam da história da Angola, falam desse período pré-revolução e revolução em prol da liberdade angolana. Fala da cultura,
mostra como é a cultura, como que a cultura ali sobrevive. A cultura que eu falo aqui, dos costumes mesmo, de como eram costumes e do que eles viviam. Então, Sagrada Esperança, ele tem uma importância muito grande. Para ter uma ideia, Sagrada Esperança, por exemplo, é o nome de um time de futebol da Angola. De tão importante, porque pra gente é muito estranho aqui no Brasil imaginar um time de futebol chamado Sagrada Esperança. Mas a importância dela é tão grande que nomeia também outros aspectos, sejam locais ou não, sejam sítios. Tem várias nomeações de várias coisas com Sagrada Esperança, de tão importante que essa obra é. E nós escolhemos 3 poemas para falar um pouco deles e falar o que nós vemos, né, do poema. Já falou que alguns autores pensam acerca de Agostinho Neto, acerca da obra, acerca especificamente do Sagrada Esperança, né? Esse momento de dor, luta e uma esperança algumas vezes utópica. E agora a gente vai pensar esses 3 poemas e falar o que nós e o nosso amigo Lucas, né, que montou o roteiro desse vídeo conosco, que não está aqui no momento, mas o que nós pensamos acerca dos poemas. Agora nós vamos recitar e fazer uma breve análise de alguns dos poemas. Escolhemos 3 poemas dentre os tantos dessa obra, desse livro Sagrada Esperança. O primeiro é: saudação a ti, negro qualquer, meu irmão do mesmo sangue, eu saúdo. Esta mensagem seja o elo que me ligue ao teu sofrer indissoluvelmente e te prenda ao meu ideal. Que me faça sentir a dor e a alegria de ser o negro qualquer perdido no mato, com medo do mundo ofuscante e terrível, e nos alie agora a sua busca. E me obrigue a sentar-me ao teu lado, à mesa suja dos excessos do sábado à noite, para esquecer a nudez e a fome dos filhos, e sinta contigo a vergonha de não ter pão para lhes dar, para que juntos vamos cavar a terra e fazê-la produzir. E nos transforme no homem número abstrato, desconhecedor dos objetivos, na tarefa que nos consome, como o bastardo desprezado de certo mundo, nesta madrugada do nosso dia. Me faça, enfim, o negro qualquer das ruas, das sanzalas, sentindo como tu a preguiça de dar o passo em frente, para nos ajudarmos a vencer a inércia dos braços musculosos. Esta é a hora de juntos marcharmos corajosamente para o mundo de todos os homens. Recebe esta mensagem como saudação fraternal, ó negro qualquer das ruas e das sanzalas do mato. Sangue do mesmo sangue, valor humano na amálgama da vida, meu irmão, a quem saúdo. Então, esse poema, ele não tem tanto que analisar, porque se nós formos olhar logo o seu título, né, saudação, e no primeiro verso ele já traz ao que quer comunicar. Ele já diz: a ti, negro qualquer, ou seja, ele está falando com todos os negros. Saudando, né? Já sauda logo seus irmãos. Saudando todos os negros. A negro qualquer pode ser um irmão de sangue, pode ser um irmão compatriota, pode ser um irmão africano, né, de outro país. Ele sauda a todos. E a mim o que mais chama a atenção é quando ele diz assim, quando ele fala algo que remete à luta. Sim, se essa tua dor é a mesma que a minha, a tua luta é a mesma que a minha, venha junte-se a mim.
junte-se à nossa luta, esteja aqui, eu estou contigo e eu quero que tu também estejas comigo, com a minha luta, conosco. Eu acho legal a gente comentar também negro qualquer, né? Por que ele usou esse termo qualquer, né? Porque ali, como a gente já vem falado, eles estavam sobre o domínio português, né? Então era assim que eles eram tratados, né? Com descaso, com indiferença. Entre português e português a relação era ótima, mas quando era com o negro era visto como algo assim, como um animal mesmo, essa que é a verdade, né? Era tratado com descaso, então por isso ele usa muito e é recorrente nesse poema específico, né? Ele sempre repete esse nome, negro qualquer. Nós vamos passar para um outro poema, que é o Desterro. Na minha opinião, dessa obra, talvez seja a que mais fala da vida do Agostinho Neto, mas não só da vida, tá? Porque a gente vai analisar já já. Então, Desterro é talvez um dos poemas mais significativos, porque era uma trajetória individual, mas também uma trajetória coletiva. Aconteceram com muitas pessoas os desterros, do qual nós falaremos esse aqui. Mas, quer começar, Day, a ler? Vamos à leitura. Desterro. Para ti também, mama, há uma só palavra, nesta nova partida para o desterro. Coragem, voltaremos a nos encontrar. Irene, Elisa, Ded, nomes de uma ternura de sangue. Coragem, voltaremos a nos encontrar. O que meu coração existe para todos nós, irmãos do meu sangue, da minha raça, do meu povo? Para ti, Tiduina, rei no cemitério novo, é esta palavra de luta e de fogo. Coragem até o regresso. Meu pobre Cajoculo, poeta frustrado, de uma existência de evasões, não será sobre a sepultura que nossas lágrimas derramadas cairão, será na alegria do grande abraço ao festejarmos o ressurgimento. No meu coração de exilado, todos vós, com o vigor do nosso povo, estáis ligados às manhãs dolorosas de despedida. Pelo povo, pela humanidade, pela paz. Então, por que falávamos que Desterro é um dos poemas que talvez mais pesados, com uma carga pesada mesmo, não tem outra palavra, porque o que eram os desterros? Os desterros eram quando algumas pessoas eram levadas, principalmente da Angola, acho que Moçambique. Da terra natal, né? De vários países africanos. Esse desterro em si, né? Esse desterro feito pelo colonialismo português, de países os quais eram colônias portuguesas. Eles eram levados para Cabo Verde e também para São Tomé e Príncipe, que são ilhas, países, né, insulares, que faziam parte também das colônias portuguesas. O trabalho nessas ilhas eram trabalhos braçais, trabalhos duros, e as pessoas que iam contra o regime colonialista muitas vezes eram punidas, sendo levadas forçadamente para passar um tempo exilado nesses lugares. Os desterros, eles aconteciam também de forma, vamos falar que voluntária. A necessidade de busca de trabalho fazia com que algumas pessoas fossem recrutadas para ir. Muitas pessoas, elas tinham esperança de retornar. Então, durante todo o poema, ele fala coragem, voltaremos a nos encontrar, o regresso. Esse poema, eu acredito assim, né? Lendo o poema, eu acredito que o poeta, ele estava querendo se comunicar com pessoas próximas a ele, né? Então, ele cita alguns nomes aqui. Nas nossas pesquisas, Irene é uma das filhas do poeta, ela é a filha mais velha, mas também ele cita outros nomes, provavelmente pessoas do próprio convívio. Então, quando ele fala aqui ternura de sangue, dá a entender que tinha um vínculo ali. Só que também numa outra estrofe ele fala irmãos do meu sangue. Por quê? Porque ele se coloca, né, o poeta dentro da obra, né, ele se conecta com as pessoas que estão lendo.
Ou seja, esses poemas que Agostinho ele escreve para um público, né? Para o público negro. Então ele se identifica como um homem negro, africano. Então ele tenta se comunicar com essas pessoas, com o povo em si, mas também com pessoas próximas a ele. Em toda a obra realmente ele fala disso, né? Irmãos de sangue. Mas eu acredito, assim, é uma análise pessoal, que Irene, Elisa e Ded possam ser pessoas realmente do seu sangue, porque aqui ele usa a palavra ternura de sangue, né? E como Irene era a filha dele, era o nome de sua filha, provavelmente essas outras pessoas tenham uma proximidade maior. Não eram só irmãos patriotas, eram pessoas muito próximas. Até porque, tipo, o poeta, ele coloca essa primeira parte, né? Ele cita esses nomes e fala essa ternura de sangue, e depois ele divide, ele vai colocar também irmãos de sangue, só que ele divide. Então, no momento ele está falando com alguém próximo a ele, e no segundo momento ele está falando com os irmãos compatriotas, né? O primeiro verso, ele já dedica para alguém, para ti, mama, que eu acredito que possa ser a mãe dele, eu também né, acredito mama? Que sim. E quando ele chama Irene, Elisa e Ded, a gente pode lembrar que ele tem ali uma infância e uma adolescência muito próximo à comunidade americana. Afinal de contas, tinha os metodistas, e Ded pode provavelmente ser o pai dele. Ded pode estar ligado ali ao sangue mesmo, seu pai. Estou afirmando isso? Não estamos afirmando, porque são interpretações. Nossas. E o Desterro, ele fala na primeira estrofe, como eu digo, ele fala para mama, a segunda estrofe ele fala para os de ternura de sangue, ele fala, coragem, voltaremos a nos encontrar. Mais adiante... Eu não sei se a gente já falou, mas esse poema ele foi escrito durante ele estar preso, né? Que foi Ponta do Sol, dezembro de 1960. Então, o Agostinho Neto, ele estava preso aí. Então, ele estava no desterro. Ele estava afastado, né? Afastado da família. Então, a gente já consegue ali fazer esse link, né? Provavelmente ele estava querendo ali se comunicar com as pessoas, que ele estava ali com saudade, né? E era um momento, né, de exílio, de desterro, e essa coragem, voltaremos a nos encontrar, é importante falar, né? Porque é o seguinte, nem todos os desterrados voltaram a se encontrar com suas famílias. Muitas das vezes essa esperança do retorno, do regresso, era utópica. No terceiro verso, ele já não fala voltaremos a nos encontrar, ele fala até o regresso. Ele já não é tão carinhoso, então por isso que eu acho que no primeiro e no segundo verso é alguém muito mais próximo e depois não. Mas eu acho que é isso que traz o peso daí para o poema. É algo que nós lemos, pesquisamos e conversamos, inclusive com o professor Luiz Fernando. O desterro, ele era um momento de muita dor para o povo angolano, para o povo moçambicano, porque assim, Agostinho Neto voltou, ele continuou e tudo mais, a luta dele, a luta do povo angolano, porém nem todos tiveram o mesmo sucesso. Muitos deles foram, não voltaram, se perderam no tempo, faleceram, e isso fez com que muitas famílias ficassem sem aquele cara que, para a época, nós estamos falando da década de 60 do século passado, era assim o arrimo de família. Então muitas mães tiveram que deixar os filhos em casa e irem em busca do sustento. Muitas famílias foram desfeitas por conta da crueldade do desterro. A gente vai até trazer um poema, né, também falando sobre a mulher, né, nesse cenário. Então logo mais a gente vai estar falando, mas eu queria comentar que em algumas leituras que eu fiz, eles falam que
a escrita, né, os trabalhos de Agostinho Neto, ele era também um pouco profético, né? Aí eu fiquei, mas por que profético? Porque ele escrevia com o intuito de que algo no futuro acontecesse, né? Então era como se ele estivesse prevendo realmente a libertação da Angola. Então ele já escrevia com essa esperança de que acontecesse. E se a gente for pensar, né, e colocando essa situação de, é profético, né, até aconteceu, né? Foi real, aconteceu, né? Acho que era algo que mais cedo ou mais tarde aconteceria. Claro que custou muito sangue do povo angolano, mas aconteceu. Meia-Noite na Quitanda foi um outro poema que escolhemos falar por vermos aí uma importância também das mulheres na luta pela libertação da Angola e na economia angolana, na economia africana. Uma importância mesmo das mulheres. Meia-Noite na Quitanda. 100 réis de Jundungo, Sá Domingas. O sol entrega Sá Domingas à lua, nas quitandas dos museques. E a quitandeira esperando. 50 réis de tomate, 3 tostões de castanha de caju, um doce de coco, Sá Domingas. Ela vende na quitanda à meia-noite, que o filho está à estrada. Precisa de 100 mil réis para pagar o imposto. O sol deixa Sá Domingas na quitanda e ela deixa ao luar. Um tostão, 2 tostões, 3 tostões, que o coração de Sá Domingas sofre mais do que o corpo na quitanda. Então, esse é um poema que ele também tem um caráter bem afetivo, né? E cultural, porque socioeconômico. A figura das quitandeiras é uma figura muito típica da Angola. São trabalhadoras ambulantes, mulheres que vendem frutas. Se nós formos comparar, hoje em dia nós olhamos a quitanda como uma pequena mercearia, uma frutaria, mas essa figura na cultura deles é como se fosse realmente uma vendedora ambulante que vende esses produtos, frutas. Até no próprio poema fala que ela está citada ali à beira da rua, né? É muito parecido com feirinha de rua, né? Eu acredito, nunca fui a Luanda, mas eu acredito que elas ficam ali juntas, parecendo realmente um lugar como se fosse uma feirinha de rua. E ali elas comercializam produtos como castanhas, Mas tirado da terra mesmo, né? Até porque lá, né, é muito comum essa cultura, agricultura, né, mesmo. É um dos trabalhos, né, que existe na região. Jundungo, né? Nós ficamos, assim, às vezes um pouco curiosos por conta de palavras... fora do vocabulário. Fora, né, do vocabulário do português brasileiro. E a gente vai procurar uma espécie de pimenta. Mas é mais ou menos isso. As trabalhadoras, mulheres na sua maioria, trabalhando para o sustento da família, no caso do poema Sá Domingas, para enviar dinheiro ao filho, que está na estrada necessitando. E a economia daquele lugar gira em torno disso. Eu queria comentar assim, que eu acredito que também existe uma dependência da mulher com o homem, né? Eu acredito, é uma interpretação pessoal, mas eu acredito que a Sá Domingas, ela seja uma mulher que ela tem apenas um filho, né? E, tipo, como o filho está afastado, né? Então tem essa dependência, porque naquela época a gente tem que lembrar que eles estão ali num cenário militar, né? Guerra daqui, guerra de lá. E onde tá essas mulheres, né? A gente pesquisando sobre essas histórias, a gente vê que as mulheres passaram por muitas coisas, né? Por muita violência. Então eu acredito assim que por isso também a importância de Sá Domingas estar ali, né? Querendo trazer o filho para perto, vendendo em favor do filho, né? Para conquistar esse pouco dinheiro que ela consegue. Então justamente para trazer o filho para perto. E a gente pode lembrar também uma outra coisa, né, que não faz parte necessariamente da luta e da obra de Agostinho Neto, mas que está nas entrelinhas. A quitandeira, provavelmente uma mulher negra,
provavelmente não, uma mulher negra, colonizada e pobre, né? Ela não estava ali trabalhando porque ela simplesmente queria trabalhar. Ela estava ali pela necessidade. Ela fala até de imposto, né? Para pagar o imposto. O filho dela estava na estrada precisando de 100 mil reais para pagar o imposto. Que imposto é esse? Eu não sei, porque deve ter um contexto histórico. Mas provavelmente para o Império, né? O Império estava ali sempre... Tipo, porque a gente vê que existia um trabalho ali, um esforço, um trabalho que não era pra si, né? Não era eu trabalhar e conquistar minhas coisas, era trabalhar para outra pessoa, né? Então, eles estavam ali trabalhando para benefício do outro, né? Isso mesmo. E é isso, então a gente consegue perceber isso na obra de Agostinho Neto. O povo... o colonizado escrevendo para o colonizado, o negro escrevendo para o negro, uma conversa, um coletivo, poemas extremamente políticos, porque em todos eles há críticas, saudação, ele saúda o negro e chama para a luta com ele, ou seja, se eu preciso de uma luta, se eu estou em uma luta, é porque eu estou em desacordo com algo. Aí, desterro, vem uma crítica, né? Apesar de você ler, aparentemente não parecer que é um tom de crítica, quando você vai entender o que é o desterro, vem uma crítica a esse sistema, a essa exploração, a punição do outro como trabalho forçado, que é uma punição até mesmo considerada desumana. Era uma punição muito além do que devia se ser. E essa esperança de retornar, que muitas vezes não acontecia. Chegamos em Meia-Noite na Quitanda e vemos ali uma crítica aos impostos, à colônia que tinha que vir, a pobreza, a necessidade dessas mulheres estarem à meia-noite. Provavelmente tinham pessoas que trabalhavam de dia também, mas pelo poema... e como vemos que tem um ar de realidade em todos os poemas de Agostinho Neto, provavelmente existiam quitandas à meia-noite também. A verossemelhança, né? A verossemelhança. Uma das características da obra de Agostinho. E é uma obra política, como a gente já vem falando, vem afirmando, fica até repetitivo, mas é porque não tem como fugir disso. É uma obra enganjada, é um poema também de resistência do povo angolano. E assim, daí eu acho que a gente pode deixar para eles o discurso de posse, né, do primeiro presidente eleito da Angola, o herói angolano Agostinho Neto. A gente pode deixar para eles, né, amiga? Sim, a gente já vai logo se despedindo por aqui. Obrigada por vocês terem ficado até o final. E é isso, leiam a obra, é muito interessante também, tá? Então, isso a gente só trouxe 3, né? Aqui, mas existem ali eu acho que é mais de 100, né, poemas que tem na obra. E, assim, a gente falou a metade do que é a obra em si, né, mas ela fala de diversas outras temáticas e só lendo ali pra gente... Conheçam, não só Agostinho Neto, conheçam vários outros autores africanos, sejam eles de língua portuguesa, inglesa, francesa ou na sua própria língua mãe. Obrigada. Do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para